Peraí que só vou atender uma ligação aqui, tá? Oi, gente, desculpa, eu só tava atendendo uma ligação lá da escola mesmo, tá? Por isso que eu, como todo mundo não tinha entrado ainda, tô eu aqui atendendo. Vai voltar às aulas? Quem dera. Era outros problemas mesmo. A gente bem queria, né, gente? Tudo volta, menos nós. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Na semana passada, eu dei um exercício, só que a correção dele, eu tenho ela pronta, mas não tá nesse computador que eu tô, tá no outro. Então, nós podemos fazer a correção desse exercício na semana que vem, porque aí fica melhor, porque aí eu gosto de postar lá a correção para vocês também, que fica mais fácil, para depois a gente tirar a dúvida e tudo, aí fica tudo certinho, tá bom? Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Deixa eu só anotar aqui quem tá aqui. Só um minutinho. Mais um minutinho. Ô, gente, então hoje nós vamos começar uma outra matéria. Nós vamos falar hoje sobre fraturas, tá? É, gente, infelizmente, né, a gente não tá tendo aula
presencial, mas é isso aí. Aí, eu queria que alguém me falasse o que que entende sobre fratura. Isso, isso mesmo. Isso mesmo, cara, é uma lesão. A gente pode, né, se a gente for falar assim o português correto, eu coloquei uma definição aqui para vocês do que é fratura. Então, as fraturas, né, podem ser definidas como a interrupção da continuidade do osso, né, porque ela é uma lesão óssea, né, é um tipo de lesão óssea. Uma queda, por exemplo, pode causar fraturas, principalmente em idosos, né, que apresentam geralmente ossos menos resistentes. Então, gente, idoso não necessariamente é, cai para depois fraturar. Às vezes fratura e por isso cai, tá? A minha avó, por exemplo, hoje ela tá com 93 anos. Ano passado, ela teve uma fratura, né, de... E como que vamos aprender isso? Não, não é comigo, gente, é em cirúrgica. É em cirúrgica que vocês aprendem sutura, tá? É, aí, ano passado, ela caiu, ela quebrou, né, a cabeça do fêmur, né, que é o principal osso da perna, que é a principal causa de fraturas também em idosos. Mas aí, e ela caiu. Aí chamou a ambulância e tudo, levou ela para o hospital. Nós pensamos, né, a princípio, todo mundo achou que ela caiu de mau jeito e por isso quebrou, mas na verdade, porque ela só levantou do sofá e caiu. Na verdade, na hora que ela levantou do sofá, ela teve essa fratura espontânea. E por que que isso acontece, gente? Porque o osso realmente já está mais fraco. Então, e geralmente, né, idosos têm osteoporose, né, que é quando o osso ele fica poroso, né, é como se ele fosse uma esponjinha, que ele vai ficando cheio de crateras, né, então por isso ele fica muito mais fragilizado. Então, quando ela levantou, esse osso trincou, e aí por isso ela né, teve a dor muito forte, teve a fraqueza no membro e por isso ela caiu. Então, isso é muito comum em idosos, tá? Nós temos, gente, umas classificações das fraturas, e aí as duas principais é, classificações que nós temos são, que são as mais comuns, né, que são as abertas, né, ou expostas e fechadas, né. A classificação mais comum é a que delimita as fraturas expostas e fechadas, então. A fratura exposta a gente também fala como fratura aberta, tá? Por que exposta, gente? O osso quebrado lesionou a pele e está exposto ao ambiente, ou seja, por exemplo, aqui eu quebrei, e aí o osso que foi quebrado aqui nessa parte, né, da mão, aqui na junção com o braço, rasgou a minha pele. Então, esse osso ficou visível aos olhos, né? Ou seja, ele foi para a parte externa do corpo. Então, essa é considerada fratura exposta. A fratura fechada, a pele ela fica intacta, ou seja, você vê, né, que a pessoa às vezes está com 3 dobraduras, 4 dobraduras, mas não tem nenhum extravasamento de osso. Então, ele não fica exposto ao ambiente. Este tipo de fratura não é identificado tão facilmente, claro que em alguns locais sim, mas, por exemplo, uma fratura de costela, por exemplo, a gente não consegue ver, né, gente? Às vezes a pessoa sente muita dor, falta de ar, né, porque a costela, quando ela quebra, ela vai, a tendência dela é ir mais para dentro, né, então se ela já é assim, ela vai mais para dentro, então pode, né, causar uma distensão ali. Entretanto, alguns sinais podem indicar sua ocorrência, tais como grande dor no osso ou nas articulações, dificuldade ou até mesmo incapacidade de movimentar a área afetada, inchaço, pele arroxeada, formigamento, adormecimento da região. Então, isso tudo pode causar, sim, a fratura e a gente não conseguir perceber a olho nu, né? Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma fotinha de uma fratura exposta e de uma fratura fechada. Olhem bem, gente, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho.
só para ficar mais fácil para vocês verem. A fratura exposta, olha só, gente, o osso quebrou, né? Então ele saiu da continuidade, né? Ele perdeu a continuidade, ele saiu para fora da angulação que ele estava e ele extravasou a pele, tá vendo? Esse aí, no caso, é um fêmur. Olha lá como que aconteceu essa fratura, que horrorosa. E no outro é a fratura fechada de fêmur, né? Que o osso tá lá também quebrado, né? Você vê que a extensão dele foi para a lateral, mas ele não chegou a extravasar para fora, ou seja, não tem nada para fora. Então, você não vai ver sangue, nada, mas a dor dos dois vai ser gritante. E além dessa classificação, de acordo com o tipo de lesão, também podemos classificar a fratura em traumática, por estresse e em osso patológico. Então, a fratura traumática, ela ocorre por causa da aplicação de uma força maior que a resistência do osso. Elas ocorrem como consequência de grandes impactos, como uma queda. É, Então, gente, por exemplo, fratura traumática. Qual que é um dos exemplos para fratura traumática, gente? Motoqueiro. Caiu, saiu ralando, bateu a perna, não sei o que. Você vê o motoqueiro lá com 10 mil dobras na perna, né? Principalmente. Foi devido à queda, né? Então, traumática. Liga mesmo o nome a um trauma que a pessoa ocorreu, por isso teve a fratura. Fratura por estresse são ocasionadas por uma sobrecarga constante sobre os ossos em virtude de atividade de grande intensidade. É comum em atletas, dançarinos e militares. Porque, gente, fratura por estresse, o osso, ele começa, é, tanto o osso quanto o músculo sofrem muito, né, quando a pessoa faz aquele exercício de muita resistência. Então, às vezes, ocorre uma fratura por estresse, ou seja, por você fazer tanto movimento naquela articulação, né, naquele membro, o osso acaba se rompendo, então acaba tendo a fratura. E fraturas em osso patológico, né, que ocorre como consequência de uma alteração na estrutura do osso. Normalmente esse problema está relacionado com neoplasia, né, mas pode ter outras causas também. Então, às vezes, gente, um de fratura em osso patológico também, é no caso da minha avó, né? Ela não tinha uma patologia, não tinha um tumor, né, no membro e nada, mas ela tinha osteoporose. Então, por uma alteração na estrutura do osso, né? Então, causou essa fratura patológica. Então, o que que nós devemos fazer em caso de fratura? No caso da ocorrência de fraturas, é essencial procurar imediatamente auxílio médico. Para isso, é importante imobilizar o local e não tentar nunca voltar o osso para o local de origem. Em caso de fraturas expostas, é essencial cobrir o ferimento com pano limpo para evitar possíveis contaminações. E nas fraturas fechadas, pode-se colocar compressas de gelo para diminuir a dor e o inchaço na área. Gente, quem assiste Grey's Anatomy vê o tempo todo o pessoal lá, a Kali, né? O povo tudo colocando os ossos no lugar. Mas lá, gente, depois, né? Digamos assim, são médicos, né? Que já sabem aonde colocar o osso no lugar ou não. Nós nunca vamos tentar colocar o osso no lugar, em nenhuma estrutura, tá, gente? Se tá lá, por exemplo, em atendimento no SAMU, o que que a gente faz? A gente chegou lá numa cena, lá no local lá, um acidente de carro, aí te viu que a perna tá dobrada em 4 partes, com 4 dobraduras, 3 dobraduras. O que que a gente faz? A gente vai alinhar essa perna? Sim ou não? Eu acho que não. Dependendo do caso, sim, tá, gente? Porque nós do SAMU podemos fazer isso. E aí vai depender do que também, se tem hemorragia ou não. Dependendo da parte que foi lesionada, a fratura está causando um estresse maior naquela veia, naquela artéria, está fazendo então com que o sangue fique esguichando. Se a gente voltar o membro para o lugar, aquela hemorragia vai ficar mais controlada, tá? Mas o ideal é fazer sempre o quê? A gente vai imobilizar o local
da forma que está. A tala, vocês já viram tala, gente? Eu vou mostrar para vocês num vídeo. Ela faz o formato que a gente quer. Então, se está lá com uma perna lá de 3 dobraduras, 4 dobraduras, a gente consegue também imobilizar aquela perna daquela forma, tá? A gente vai precisar de 2, 3, 4, 10 talas, não importa, a gente consegue imobilizar. Porque o que que é importante? A gente imobilizar o membro. Por que imobilizar, gente? Porque a gente vai evitar que ocorram novas fraturas e que também diminuir a dor desse paciente, tá bom? Até aqui tá tudo bem? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Agora, então, nós vamos falar sobre as imobilizações de fraturas. Porque a gente tem várias formas, gente, de fazer essas imobilizações, né? Então, nós já vimos, então, o que que são as fraturas, quais são os tipos, depois nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? E aí, a gente tem os princípios, então, da imobilização de fratura. Que o que que seria isso? Então, o conceito disso, para imobilizar uma fratura, basta imobilizar o local fraturado juntamente com as articulações proximais e distais ao trauma. Então, embora o conceito seja bem simples, existem detalhes no procedimento que podem torná-lo mais ou menos eficiente, tais como a correta avaliação do indivíduo traumatizado e a escolha da técnica de mobilização adequada para o caso. Então, gente, não é simplesmente você chegar lá e fazer o seu paciente virar uma múmia, não, tá? Ir lá, encher o paciente de tala, né, de atadura, e ele ficar igual uma múmia imobilizado. Não, ele está lá totalmente imóvel, ele está imobilizado, pronto, imobilizei meu paciente, está tudo certo. Não, gente, por quê? Porque dependendo, né, da forma que a gente imobilizar um membro do paciente, a gente pode fazer o quê? Fazer com que haja cessação da circulação sanguínea naquele local. E aí, se a gente cessar a circulação sanguínea, o que que vai acontecer? Esse paciente vai ter uma necrose, né? Ou seja, esse paciente, se demorar muito, a gente vai precisar amputar o membro desse paciente. Por exemplo, uma perna. Se você demorou demais, deixou ele lá, fez a atadura, colocou a atadura muito apertada, então fez uma constrição, e aí piorou drasticamente o quadro desse paciente, né? Então a fratura não vai ser mais problema, por quê? Não vai precisar consertar osso, não, porque simplesmente vai lá e vai cortar tudo. Então é isso. Então é bem isso mesmo, tá, gente? Então, antes da imobilização, o que que a gente tem que avaliar nesse paciente? Então, antes da imobilização, é preciso avaliar a condição do paciente. Então, quando atendemos uma pessoa com uma fratura em algum segmento do corpo, é preciso, primeiramente, fazer uma avaliação do estado de gravidade do paciente para que as prioridades de atendimento sejam estabelecidas e respeitadas. É um grande erro quando o socorrista inicia o atendimento pela lesão esteticamente mais feia, como uma fratura exposta de fêmur, por exemplo. Existem situações como hemorragias ou obstruções das vias aéreas que matam o indivíduo muito rápido e, por isso, devem ser resolvidas antes em relação à imobilização de qualquer fratura existente. Então, ou seja, gente, quando a gente chega numa cena para avaliar um paciente, né, uma vítima, o que que a gente tem que fazer? Aí a gente volta lá no início da aula, a gente vai fazer o cabide, né? Que a gente faz a avaliação primária e a secundária já junto, né? Vai precisar de fazer, é, vai precisar de fazer abertura de vias aéreas, você vai precisar de fazer uma ressuscitação dos pacientes, não vai? Você avaliou já os sinais vitais dele? Está estável, não está? Aí sim a gente vai olhando e já vai vendo se tem alguma hemorragia. Primeiro, a gente vai estabilizar a hemorragia. Não quer dizer que o local que está fraturado e esteja com hemorragia, que a gente já tenha que imobilizar o local, não, tá, gente? A gente precisa, sim, estancar, cessar a hemorragia, porque aquilo ali é vital para o paciente. Mas a imobilização da fratura, ela não é vital. Então, primeiro a gente vai, né, cessar qualquer tipo de hemorragia. Depois a gente vai avaliar, vai atender o paciente em relação, né, a RCP, ao que precisar,
Mas, gente, geralmente, o que que acontece? Não é um socorrista só, é de 2 a 3, não é? Então, enquanto um está lá tentando tirar lá cessar a hemorragia, o outro já está avaliando vias aéreas, já está fazendo manobras se for necessário. Então, mas aí, cara, nesse caso, porque dependendo do caso, a gente precisa colocar no lugar. Sabe? É casos muito raros, mas às vezes a gente precisa, porque às vezes o osso que está quebrado, ele está lá rasgando uma artéria, por exemplo. Então, se a gente não colocar no lugar, aquela hemorragia ela não vai parar. Não adianta só fazer uma contenção ali, não. Então, o que a gente faz? A gente usa, né, os materiais que a gente tem, que a gente vai usar soro fisiológico e tudo. E aí a gente, às vezes, né, quando dá tempo, dependendo, a gente vai usar é, um, 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 um PVPI tópico. O que que é isso? Ele é um parecendo, é um tipo de degermante, né, que não é com sabão. Ele é aquele de tintura, aquele mesmo que a gente usa em cirurgia, vocês já viram que parece mercúrio? A gente joga o soro, joga ele e depois põe o membro no lugar de novo, tá? Claro que quando chegar no hospital, gente, os médicos também vão entrar com antibiótico, tá? Porque com certeza teve contaminação, independente se você fizer o método bem asséptico ou não, o risco de contaminação já está instalado, porque já teve o primeiro contato, tá bom? Então, toda vez quando for assim, o paciente ele vai usar um antibiótico ali pelo menos de 3 a 5 dias, só para precaução mesmo. Então, gente, depois então que a gente faz, né, a imobilização, que a gente avaliou o paciente fazer mobilização, tem outra coisa, gente. Alguém já ouviu falar em torniquete? Quem já ouviu falar em torniquete? A gente pode fazer torniquete? Não, eu acho que não, porque pode contaminar, né? É isso? O que que é torniquete, Rayane? Não é quando, tipo assim, a gente tem uma ferida aberta e a gente tenta estancar, não é isso? Hum. Com, né? É um negócio próprio para isso, que aperta, né, para estancar a hemorragia. Isso, mas tem torniquete improvisado ou não, geralmente a gente faz mais improvisado mesmo. No caso, só o SAMU e os bombeiros que estão capacitados, habilitados para fazer torniquete hoje, tá, gente? O torniquete a gente pode usar, geralmente a gente faz até a gente pode fazer com atadura e a gente pega um, um um pedaço de PVC, que seja, e aí a gente coloca a atadura de um lado e do outro, a gente vai amarrar, por exemplo, aqui está a fratura, né, exposta com muito sangue. E aí o que que a gente faz? A gente precisa parar esse sangramento. Então, para a gente parar esse sangramento, aí a gente vai amarrar, aí a gente coloca, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, gente. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Peraí. Improvisação, hein, gente? Aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é uma parte da atadura e isso aqui é outra, certo? A gente vai amarrar, então, né? A gente coloca aqui o membro. E aí, essa atadura aqui, que tá aqui em cima, a gente vai começar a enroscar ela, gente. A gente enrosca essa atadura. Porque vai fazer uma pressão e vai apertar esse membro. Apertando o membro, vai fazer com que vai cessar completamente o sangramento, né, a hemorragia. Só que o torniquete, ele tem o tempo de apertar e de desapertar, tá? Então, se a gente fizer errado, né, ou seja, ficar muito tempo apertado, esse membro ele não vai ser mais vascularizado, ou seja, a gente compromete a vascularização ali, a circulação sanguínea, e aí ele perde esse membro. Tá? O paciente perde esse membro. Então, acontecia muito isso as pessoas iam fazer atendimento, né, de socorrista, e aí depois o paciente ele perdia um membro, justamente por causa da manobra do torniquete. Então, o torniquete ele foi extinto,
tá? Vai ter vídeo que vocês vão ouvir falando que pode fazer e tudo, mas quem tem autorização para fazer é só o SAMU e bombeiro, tá bom? É, e mesmo assim, o SAMU, por exemplo, que pode fazer, não é a unidade básica, é só a avançada, no caso, que pode fazer, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, esse paciente, aí a gente faz, né? é, Então, às vezes acontece também, é um tipo de torniquetes também, que a gente tem vários tipos de improviso. Só que a gente pode amarrar, mas não pode ficar muito tempo, tem que desamarrar, tá? Então, geralmente, porque quando é em cima do local, né? Porque o que a gente recomenda fazer é curativo compressivo. O que seria o curativo compressivo? Você vai colocar, né, então, uma atadura ou um tecido em cima da ferida, em cima da incisão, tá? E o torniquete, gente, ele não vai ser em cima, ele vai ser atrás, tá? Então, por exemplo, meu braço está fraturado aqui, eu não vou fazer o torniquete aqui, eu vou fazer o torniquete aqui, porque é para cessar a circulação sanguínea para cá, tá? Para não vir muito sangue para cá. Aí a gente tem o tempo. Vai depender do tamanho da fratura, geralmente a cada 2 minutos a gente afrouxa e tira, afrouxa e tira, tá? É, e aí, no local, em cima da fratura, o que é indicado é a gente fazer essa questão aí para estancar mesmo a hemorragia, né, que é o curativo compressivo. Então, a gente vai colocar, desculpa, a gente vai colocar, então, o lençol, ou atadura, né, gaze, compressa o que for, vai colocar e vai fazer o curativo compressivo. O que é o curativo compressivo? É apertar o curativo. Mas o curativo compressivo, gente, ele diminui aqui o sangramento, mas ele não impossibilita a circulação, tá? Então, o curativo compressivo, ele também a gente tem que saber fazer, porque se não fizer bem feito, esse curativo compressivo também pode prejudicar a lesão. A circulação desse paciente, porque tem gente que vai lá fazer o curativo compressivo, eles apertam o paciente que começa a dar até prega na pele do paciente, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Cara, tá vendo? Você até sabia, tava achando que não sabia. Então, existem diferentes técnicas, né, de mobilização. Então, com relação à escolha da técnica adequada, existem diversas formas de se manter uma fratura estável, entretanto, respeitando-se as prioridades de atendimento e os princípios da imobilização segmentar, o socorrista pode optar pela técnica de sua preferência. Então, a técnica de mobilização manual, por exemplo, a gente vai utilizar as mãos do socorrista para manter a fratura imobilizada. Isso pode ser necessário quando o socorrista não dispõe do material necessário para a imobilização com talas ou mesmo enquanto o paciente aguarda a imobilização com materiais adequados. Mas, gente, nós temos vários tipos de improviso que a gente pode fazer para uma imobilização. Por exemplo, a aba de um boné, a gente consegue imobilizar a cervical, né? Com a aba do boné, por exemplo, a gente consegue colocar o boné aqui e aí a gente vai prender, né, esse boné, claro que você não vai apertar, né, a tala aqui no paciente, mas você consegue fazer uma improvisação de uma para imobilizar, por exemplo, a cervical desse paciente. Em qualquer parte também fraturada, a gente consegue com chinelo havaiana, né? A borracha dele é bem resistente, é durinha, resistente. A gente consegue também fazer imobilização, pedaços de madeira, né? Que a gente consegue colocar atadura em volta, ou colocar um pedaço de tecido só para não entrar ferpa no paciente. Então, assim, de acordo com o que cada um tiver, né? Consegue fazer. E aí tem essa opção também da mão que nós falamos, né? Mas quase ninguém usa isso hoje em dia, né, gente? Técnica de mobilização segmentar, que é de caixote. Então, consiste em posicionar pelo menos 3 talas ao redor da fratura, da articulação proximal e distal ao trauma, e em seguida fixá-las. Então, como se estivéssemos guardando a fratura em um caixote. Então, ela vai ficar tipo assim. Ai, meu Deus.
Ai, gente, não tem... Eu vou mostrar para vocês na figura. Então, as talas podem ser rígidas ou flexíveis, sendo que as talas flexíveis são maiores, né, porque podem ser modeladas, respeitando, assim, então, alguma deformação anatômica existente. Então, para fixar o conjunto, também existem alternativas, sendo a mumificação, né, que a gente pode colocar enfaixar o paciente, né, todo, como se fosse uma múmia mesmo, só que apesar de ser muito conhecida e simples de aplicar, essa maneira de fixar demasiadamente demorada e esconde a lesão sobre as ataduras. Então, qual que qual que é a nossa, aqui, gente, a de caixote é assim, ó. Então, qual que é a intenção nossa, gente? É imobilizar sem tampar a fratura. Se possível, tentar não tampar a fratura. Por quê, gente? Porque isso vai facilitar o atendimento médico, né? E também, quanto menos coisa você colocar lá na ferida, melhor para evitar contaminação. Para piorar, né? Que seja. Uma outra forma de fixar o conjunto é utilizando o nó conhecido como semicote. É esse nó que está aqui, gente, embaixo aí, ó. Ele só permite que o membro continue exposto e por isso não há necessidade de se fazer mobilização para avaliação no PS, movimentações desnecessárias, diminuindo a dor, o risco de embolia e lesões vasculares e neurológicas. Por quê, gente? Quanto menos você enrolar o paciente, né? No caso, igual, por exemplo, igual com uma múmia, que é a mumificação que a gente fala, né? Que a gente coloca a atadura no membro todo, vai colocando tudo, menos mais escondido vai estar a fratura. Só que quanto mais exposto tiver e tiver somente imobilizado, mais fácil. Por quê? Para o médico avaliar, para fazer um curativo ali na fratura, né? Por exemplo, onde está a lesão. Aí, às vezes, não precisa tirar a imobilização para fazer isso, porque toda vez que tem que tirar a imobilização e tudo, esse paciente ele vai sentir mais dor ainda, porque quando está imobilizado, está ali parado, né? Vai para o transporte, às vezes o carro faz isso aqui, né? A ambulância faz isso aqui, mas se o membro estiver parado, ele não vai fazer isso aqui também, então isso também já diminui a dor do paciente, né? Pode perguntar, Geise. Sabia, todo turma tem essas perguntas. Para trabalhar no SAMU, geralmente precisa de ter 2 anos, no mínimo 2 anos de experiência na urgência. Geralmente é isso. Mas aí depende, né? Às vezes tem concurso, não. Então, voltando aqui, gente. A técnica de mobilização em bloco também, né? São essas figuras aqui, ó. A técnica de mobilização em bloco, essa figura 4 e 5, gente, olha. Essas figuras aqui a gente mostra como que faz imobilização em bloco. O que que é imobilização em bloco? É justamente o paciente ele ficar totalmente com o corpo todo imobilizado, tá? Porque às vezes tem risco de lesão de cervical, de lombar, né? De cervical e também pode ter risco de fratura de fêmur e tudo. Então, por causa disso, a gente geralmente, quando tem várias fraturas, né, a gente faz imobilização em bloco. Então, o que que vai ser a imobilização em bloco? Respeitando o conceito de imobilizar a fratura e as duas articulações mais próximas, podemos utilizar a prancha longa como a grande tala, né, porque a prancha longa ela vai estar atrás, então ela vai fazer uma tala gigante, né, no paciente todo que tem condições de mobilizar o corpo da região cervical até os tornozelos. Quando desejamos mobilizar uma ou ambas as pernas, basta colocar o paciente sobre a prancha, né, com alguma técnica de rolamento conhecida e em seguida posicionar um coxinho entre as pernas do paciente. Então, olha aqui o coxinho que a gente colocou, ó. Tá vendo aqui, gente? No início da imagem, a gente sempre coloca alguma coisa no meio das pernas do paciente, se for para imobilizar mais a parte de baixo mesmo. Por quê? Para evitar
que essas pernas entrem em atrito, tá? Então, aqui a gente colocou aqui 2 garrafas PET, tá bom? Por quê, gente? Porque essa tala, as talas nas pernas, pode olhar que elas estão só para o lado de fora, mas a gente tem a opção de colocar ela até para o lado de dentro também, tá? Mas essa questão do coxim, ela é mais prática e a gente ganha mais tempo, tá bom? É, Posteriormente, coloca-se uma tala imobilizando a região da ferida lateralmente e que a gente coloca, né, no local da ferida, aqui no caso, como se fosse uma fratura de fêmur. É, E para fixar o conjunto, usamos bandagens triangulares dobradas em formato de tirante. é, e essas bandagens são fixadas nos passadores da prancha. Essas bandagens aqui, gente, que é essas aqui amarelinhas, estão vendo? Aí na cabeça do paciente, da paciente, tá? São essas bandagens aí, que são esses tirantes, tá? Junto com os tirantes, que são esses essas faixas pretas que estão aí segurando aí a cabeça cervical do paciente, tá? Da paciente. Para imobilizar os braços, basta trazê-los para a posição anatômica próxima ao corpo, né? A posição anatômica é só deixar o braço reto, né? Ou então você pode lateralizar o braço se desejar, se o paciente desejar, mas o ideal é que fique todo reto, o paciente ele vai ficar todo como se fosse uma múmia mesmo. Posicionar uma tala lateralmente ao trauma e fixar com bandagens, da mesma forma como se fixa o conjunto nas pernas. Então, do lado, aí aqui vocês estão vendo, essas bandagens é a mesma coisa que a atadura, tá, gente? Que a gente faz. É, Aí a gente faz esse tipo de bandagem também, que aí o paciente vai ficar completamente mobilizado. Então, gente. Aí vai depender também de qual que é o tipo de cada um, né? Tem gente que é mais voltado para a área da urgência, né? Porque a urgência você tem que ter, ao mesmo tempo que você tem que ter calma, né? Você tem que ter agilidade para fazer o atendimento. É, Tem gente que gosta mais de hospital, tem gente que gosta mais de posto de saúde, por exemplo, né? Que você não vê essas coisas feias e tal. Tem gente que gosta, né, mais da agitação. E tem gente que gosta da área só de mexer com papel, só de material, por exemplo, né, CME, você já deve ter visto, né, sobre o CME, que é só a área de esterilização de materiais, né. Eu, por exemplo, já trabalhei no CTI do João. Eu, por exemplo, não gosto de setor fechado, porque você está sempre só ali com os pacientes, só aquele paciente, tudo, aqueles pacientes estão ali. Eu prefiro entre setor fechado, né, UTI e pronto-socorro, eu prefiro pronto-socorro, porque os pacientes, né, têm uma rotatividade grande. Agora, em CTI, unidade de internação e tudo, os pacientes ficam, ficam muitos dias, né, gente? Então, a gente acaba que, às vezes, você cria vínculo, né? Às vezes o paciente, ele é mais difícil, né, para a família, para você, que às vezes a gente acaba que se comove mais, e eu não gosto muito de me intrometer muito com o paciente, eu não gosto muito de envolver. Então, por exemplo, eu não sou aquele tipo de pessoa que, que sofre com a partida de paciente. Tipo assim, eu sinto, né, claro, a gente sofre, não tem problema não, Rayane. É, a gente sofre, né, quando a pessoa morre e tudo, mas você não chega a ter um apego pela pessoa. Aonde você fala? No na UTI, cara, tem mais gente, mais espaço? Mas o SAMU, gente, sabe o que é o bom do SAMU? Porque toda hora você pega um caso diferente, sabe? Porque assim, o hospital, gente, depois vocês vão ver que o que cansa no hospital, sabe o que que é? A gente chega. E aí, por exemplo, se o médico tá demorando, aí chama a enfermeira, aí o técnico tá ali na frente, o técnico tá recebendo xingo, aí chama a enfermeira, a enfermeira recebe xingo também, aí, e aí pronto, aí quando chega lá na frente do médico, que demorou 3 horas para atender, aí chega e fica igual um cordeirinho, né?
Aí, no SAMU, por exemplo, a gente chega, né, cada um arruma sua caminha, fica lá deitado. Aí, quando tem algum caso, aí eles fazem, né, chamam a gente no rádio, a gente sobe o macacão e vai. E aí, cada hora é um atendimento, alguma coisa. Aí, o que que a gente faz, gente? Vai lá, você faz o primeiro atendimento, você fica como, né, o herói, né? Vai lá e leva o pepino lá para o hospital. Então, se o paciente vai fadigar, se não vai, é o pessoal do hospital, a conta, é esse que é o problema deles. A gente já fez a nossa parte, saiu como os fodões, entendeu? Então, então é tipo isso. Então, gente, é bom demais. É, agora você quer, né, Carolina? Mas no SAMU a gente passa muito aperto, que é isso aí que você falou também, né, Carly? Tem essa questão que às vezes a gente em movimento, a gente que fazer, tem que fazer atendimento e tal. Igual quantas eu já fiz, por exemplo, três partos dentro da ambulância, né? Às vezes o paciente está descompensando, a gente tem que funcionar acesso. A gente tem que funcionar acesso dentro da ambulância, então às vezes o paciente está chocado, por exemplo. Você não consegue acesso periférico, aí a gente pega na jugular do paciente, em movimento é muito ruim. É, Geralmente são 3 pessoas em cada ambulância. Na básica, são 2 técnicos de enfermagem e um motorista socorrista. Na avançada é um médico, um enfermeiro e um motorista socorrista. Aí tem os equipamentos diferenciados para cada uma, mas assim, gente, eu já trabalhei também como técnica no SAMU, e assim, a autonomia é singular, porque aprende demais, que muitas vezes é você ali, o paciente, não dá tempo, você está ali com a regulação, mas assim, você aprende muita coisa. Então, às vezes, só da gente olhar, a gente já sabe o que está acontecendo. E é muito legal, gente, é muito, muito legal. Gente, mas voltando aqui ao nosso assunto, tá? Que são as mobilizações. Comparamos então a imobilização segmentar de um fêmur com a técnica de mobilização em bloco para os 4 membros. É, a central, Calha, aí é de acordo com como chega a ocorrência, né? Aí o médico regulador, que a gente chama de delta, ou o alfa, que é o enfermeiro regulador. Eles vão fazer a regulação e vai ver de acordo com o perfil, com o caso com o quadro, qual ambulância que tem que ir. Então, a imobilização segmentar de um fêmur com a técnica de mobilização em bloco para os 4 membros, imobilizamos o fêmur com a primeira técnica em 6 minutos e os 4 membros com a segunda em 3 minutos. Então, olha só, gente, aqui nós usamos 2 técnicas diferentes, né? Nós usamos essa técnica aqui, que a gente mostrou aqui, que essas 2 figuras aqui seria se fosse mobilização somente embaixo, né? Somente dos membros inferiores. Então, aqui a gente demorou mais tempo do que se fosse para imobilizar o paciente todo. Por quê? Se for mobilizar o paciente todo, um segura a tala de um lado ou do outro, o outro já vai pegando as ataduras e já vai mobilizando. Agora, se é só os membros inferiores, por exemplo, aí a gente tem que colocar uma tala de um lado, a tala do outro, aí primeiro tem que colocar, né, é, 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 imobilizar um lado, depois imobilizar o outro, para depois mobilizar as duas. Então, a gente, dependendo do tamanho da fratura, da lesão, a gente vai ver qual técnica vai ser mais rápida para o paciente, tá? A gente tem essa técnica com bandagem triangular também. Quem nunca viu essa técnica, hein, gente? Que é quando há fraturas, né, no úmero, né, que a gente pode colocar o braço do paciente em tipoia, feita com a bandagem, mas, gente, o ideal é que a gente use pelo menos uma parte fixa, né, ou seja, um tipo de tala, tá? Para melhorar ainda mais para esse paciente. Mas se não tiver, a gente pode usar esse tipo de imobilização mesmo, que a gente faz a bandagem e depois a gente fixa no tórax do paciente para impedir qualquer tipo de movimentação. Então, é uma abordagem muito boa, né? É usada basicamente só para os membros inferiores, né?
E é exclusivo de um evento de pequena energia, como uma queda da própria altura, por exemplo. Então, por exemplo, uma queda de própria altura, o paciente está sentindo muita dor, aí você vê que está um pouquinho dobrado, o que que a gente faz? A gente faz isso daí, esse tipo de mobilização, tá? Que você pode usar a tala ou não. E você coloca o paciente com o braço dobrado, que é uma posição que fica anatômica para ele. E aí a gente usa o tórax para ajudar a auxiliar para esse membro ficar mais imóvel. Então, não é bem assim, não, né? Porque lá é só as tragédias que chegam, né? Lá em Greece. Mas a gente chega, quando a gente chega lá no local, por exemplo, eu vou levar um paciente na UPA do JK. O médico o médico ele já sabe quantas vagas tem lá pra gente. Por exemplo, esse paciente aqui ele precisa de um ortopedista e um cirurgião. Aí ele me fala qual unidade que tem, a gente leva para lá. Esse paciente, se der tempo, ele vai passar na triagem, né? A gente passa com esse paciente na triagem, depois a gente vai com o paciente até o médico especialista. E caso seja, né, um paciente de urgência, né, com hemorragia e tal, com não sei o quê, a gente vai direto para a sala de urgência. E aí lá a gente já faz, eles já ajudam, a gente já ajuda eles, né, a passar para outra maca e tudo, e a gente vai passando o caso, tudo bonitinho. Aí é parecido um pouquinho com lá, mas lá é muito exacerbado, né, gente? É, né? Isso aí vocês querem, né? Isso aí mais pra frente a gente pode pensar, viu? Ô, gente, é uma pena essa aula não ser presencial, mas quem sabe depois volta, né? A posição anatômica. Ô, gente, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tenho esses. Não, deixa eu terminar aqui, porque vai ficar mais fácil. A posição anatômica é a melhor posição para permitir que haja adequado fluxo de sangue para as extremidades, que é justamente essa posição aqui, né? A posição que é a técnica com bandagem, a posição anatômica é essa, que a gente deixa o paciente, né, alinhado e tudo. E aí a gente vai sempre fazer a avaliação do membro e vai fazer o controle da dor. É, Pois é, gente. Mas aí, eu quero passar para vocês agora. Eu quis parar de ler ali, porque senão vocês ficam confusas. Aí eu vou fazer o seguinte: eu quero mostrar para vocês agora um vídeo de umas técnicas de imobilização, tá? Mas aí, gente, não fica triste, não, tá? Depois, se vocês ainda, não sei se vocês já estão gostando muito de saúde mental, mas depois vocês vão amar, tá? Depois chegam umas partes ainda muito interessantes que vocês vão amar saúde mental, viu, gente? Eu prometo. Os meninos da outra turma, eles já estão até desgostando de primeiros socorros um pouco, porque a gente vê só aqui, né? Então fica, tipo assim, todo mundo cria uma expectativa, né? E depois fica frustrado. Mas aí depois fica muito mais engraçado, fica muito mais interessante depois quando a gente for falar sobre Freud e tudo. Mas aqui, gente, depois é, é, então, é porque vocês ficam frustrados, né? Porque se a gente tivesse em sala, por exemplo, a gente estaria fazendo todas essas aulas só práticas, tá? Mas se a gente voltar depois, né, se voltar às aulas às aulas presenciais, eu prometo que sempre a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer todas essas técnicas que a gente está vendo aqui online, tá? Se precisar, a gente vai na aula, na escola dia de sábado, a gente inventa, a gente dá um jeito, tá, gente? Não fica frustrado, não, que qualquer coisa a gente vai dando um jeito. Obrigada, Rayane. Então, gente, esse material aqui escrito, para vocês depois darem uma lida e tudo, tirarem qualquer dúvida, fica mais fácil. Eu coloquei bastante escrito para ficar mais fácil para vocês entenderem. E agora, eu quero passar, e eu vou pôr lá no Ava também. Agora, eu vou passar um vídeo para vocês. O vídeo, ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem 43 minutos. Por isso que eu tô também, por isso que eu tô
correndo aqui só por causa do nosso horário, senão vocês passam do tempo de vocês e aí não dá pra gente nem discutir direito. Então é o seguinte, eu vou passar o vídeo aqui pra vocês. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção e depois e aí se vocês quiserem anotar pra gente tirar dúvida, tá? Vocês fiquem à vontade, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Agora? Obrigada, Carol. Que aí, gente, ó. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu coloco aqui o link para vocês e eu vou passar o vídeo aqui, que caso vocês não consigam escutar, vocês abrem uma outra aba aí, tá bom? Bem, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o material a ser utilizado na hora de fazer imobilização de membro de uma vítima de trauma. Então, que situações que eu vou fazer imobilização? Utilizar esses aparelhos aqui, essas talas. Nós temos aqui de vários tamanhos e nós vamos utilizar elas em uma situação que eu tenha suspeita de fratura ou que eu tenha entorse ou luxação. Cheguei na cena do acidente, fiz a abordagem à vítima de trauma, fiz lá o ABCDE do trauma e na palpação eu detectei que tem hematoma, tem edema num determinado local e a vítima refere dor. Nesse momento, eu vou utilizar para promover a segurança daquele membro, vou utilizar esse dispositivo para fazer e promover a imobilização daquele membro, dando assim conforto e segurança para que não agrave aquela lesão. Então, nós temos aqui as talas de vários tamanhos, desde pequenininha para possível imobilização de punho, e elas médias como bem maiores. Isso, cada tamanho vai da minha necessidade. Eu vou utilizar de acordo com a minha necessidade. A característica delas é que elas são acolchoadas. Elas são acolchoadas. Por dentro passa uma moldura aqui de ferro por dentro. Tem um contorno de ferro dentro dessas talas. Esse acolchoamento já é para promover um conforto para o membro da vítima. Uma outra característica dessas talas é que elas são moldáveis. Elas se adequam com a necessidade que assim o socorrista vai precisar no momento. Uma necessidade que o socorrista necessitar para fazer a imobilização do membro, ela vai se adequar se moldando. Eu posso também utilizar desde só uma, duas ou quantas for necessária para fazer a imobilização. A característica dessas talas é que elas são talas moldáveis, são dispositivos para ser utilizados no serviço pré-hospitalar. São imobilizações temporárias, nós vamos promover a esse membro, diferentemente de imobilizações ortopédicas. São imobilizações aí que duram semanas, até mesmo meses, totalmente diferente. Essa imobilização que é feita no pré-hospitalar, ela é feita temporariamente. Porque ao chegar no ambiente hospitalar, que deixar a vítima no hospital, foi recebida pela equipe de ortopedia, eles vão fazer os procedimentos seguintes e na sequência fazer a retirada para concluir o atendimento com possíveis só imobilização ou até mesmo procedimento cirúrgico, se for o caso. Então nós temos as talas que vai promover, recapitulando, nas talas vai promover segurança para um membro lesionado. Em que situações? Na situação de suspeita de fratura, entorse ou luxação. Por que suspeita de fratura? Porque o que vai me confirmar que tem uma fratura, um membro lá com deformidade da sua anatomia, com edema aciado, bastante inchado. Eu fiz a palpação, toquei lá, a vítima referiu bastante dor. Eu já vou tratar com suspeita de fratura daquela região. Quem vai me provar e me dizer que realmente tem uma fratura vai ser o exame de radiografia. Por isso que nós socorristas temos que tratar com suspeita de fratura. Evitar sempre estar afirmando. Quando é que eu vou afirmar para os colegas e não para a vítima? Sempre evitar certas palavras, dizer à vítima que realmente está fraturado, não. Tem que promover conforto para a vítima e dar segurança a ela, não evita essa comunicação que não é adequada para a vítima. Faço a imobilização e vou levar até a andada hospitalar.
Para fixar ela no membro, o que é que nós vamos utilizar? Vamos utilizar as ataduras. Elas são um pouco elásticas, não são tanto elásticas, ela tem uma flexibilidade. Tem de vários tamanhos. Então, vou utilizar elas para fixar a tala no membro da vítima, para promover mais ainda a segurança e fazer com que a lesão que seja uma lesão fechada, uma fratura fechada, não se torne uma fratura aberta. Sempre visando a segurança daquele membro e o conforto para ele, evitando sempre o agravio daquela lesão. Bem, pessoal, agora eu vou demonstrar aqui os tipos de imobilização. O colega aqui se dispôs a ser vítima. Então, vou demonstrar aqui uma situação. Vou exemplificar aqui uma situação. O colega estava jogando bola e ele sofreu a queda. Então, ele sofreu a queda no momento lá do jogo, no esporte. Ele sofreu a queda, apoiou o braço no chão e ficou de pé. Ele não sofreu impacto na cabeça nem no restante do corpo. Ele só apoiou o braço e ficou de pé. Então, essa vítima, chegou no local do ocorrido, chamaram o socorro e se deparou com essa situação. Não tem a necessidade do socorrista ir para fazer controle cervical, já que ele colheu informações, ou até mesmo o socorrista no local presenciou essa cena e repassou bem direitinho, detalhada para a equipe de socorro que chegou ao local. Então não tem necessidade de chegar e fazer controle cervical. Por quê? Ele sofreu impacto no braço e imediatamente ficou de pé. Esse impacto que ele sofreu vai ter possivelmente lesão ou punho, cotovelo, ombro ou clavícula. São lugares que possivelmente ele iria lesionar, ou luxar ou até mesmo uma fratura. Então cheguei na cena, está o colega segurando o braço e referindo dor na clavícula. Ele já posiciona o braço dessa forma porque isso daqui proporciona conforto para ele. Ele deixando o braço solto, depois de sofrer a lesão no ombro ou clavícula, o peso do próprio braço ocasiona pressão e vai incomodar bastante. Por isso que ele imediatamente segura o braço dessa forma, para dar uma sustentabilidade e, de certa forma, um conforto, amenizando essa pressão, essa dor que está ocorrendo nessa região. Se eu tenho o material necessário, aqui eu preciso só de atadura. Se eu tiver atadura, chegou o socorro especializado, ele vai ter todo o material. Mas no caso eu não sou de socorro especializado, mas eu estou com uma bolsinha ali no meu socorro, estava praticando o esporte com um colega, e eu tenho ataduras aqui. O que é que eu posso fazer? Eu, como socorrista, lá, sentado no serviço especializado, e também eu no socorro especializado. Tendo uma atadura, o que é que nós iríamos fazer? Fazer imobilização, fixação desse braço nessa posição. Pegaria a atadura, posicionar na altura do cotovelo e vou passar em volta do tórax, fixando o braço no tórax dele. Uma atadura não iria conseguir fazer imobilização com uma atadura só. Eu utilizaria quantas fosse necessário. Para promover aqui por cima do ombro, fixando o braço dele no tórax dele, promovendo assim essa segurança. Passaria a atadura e dar continuidade aqui até completar toda a imobilização do tórax dele. Isso eu no serviço especializado de urgência e emergência, como também eu socorrista, tendo material na bolsa de primeiros socorros no momento. Isso quando que eu não tenho material algum. Não tenho bolsa de primeiros socorros comigo. Estou lá, presenciei a cena. Então, o colega imediatamente segurou o braço. Que forma que eu vou fazer? O que é que eu posso utilizar aqui para promover a segurança desse braço? Eu posso fazer a bem conhecida tipóia, com a banda, até mesmo um pedaço de blusa. A tipóia, bem conhecida essa tipóia. Podia fazer isso. Outra forma era utilizar a própria blusa dele para promover essa segurança, essa imobilização. A missão do colega aqui, eu vou executar agora a técnica. Pegaria a blusa do colega, ia baixar mais um pouco a blusa, quando ela, elevando agora aqui a extremidade dela, deixando em volta do braço dele. Aqui ele vai relaxar o braço
para estar sem perda da força, né? É outra característica de suspeita de lesão. E aqui dando a segurança do membro. Enquanto isso aguardo o socorro especializado chegar. Já tenho ligado para 192, 193 e aguardo o socorro chegar. Enquanto isso, eu promovi a segurança e o conforto do membro do meu colega aqui, para que essa lesão não se agrave. Então, agora nós vamos demonstrar e vamos fazer a fixação dessa tala do membro lesionado da vida. Alguns detalhes que a gente tem que se prender. Você aí de casa, preste atenção nesses detalhes. Quando necessitar fazer imobilização, fazer bem feito. Por que eu falei bem feito? Porque na imobilização, uma das coisas que é avaliada pelo ortopedista é a estética. Então, se a imobilização está bonita, está bem feita, a estética conta muito. Consequentemente, quer dizer que a imobilização está bem feita, está o membro bem protegido. A gente encontra muito aí nos serviços imobilizações feitas de qualquer forma. A gente tem que dar importância a isso, porque imaginamos aqui que ele está com fratura na região do rádio, o osso aqui do antebraço. Então eu pego de qualquer forma uma lesão fechada. Então eu pego aqui uma fratura fechada e pego de qualquer forma esse membro, dependendo da forma inadequada que eu vá movimentar esse membro, vou tornar com essa lesão que está sendo, que é fechada, tornar ela exposta, aberta, né, no caso, agravando mais ainda o estado da vida. Então, evita-se isso. Mas eu tenho que ter o máximo de cuidado com o membro lesionado. Tem que dar importância a isso. Por isso, essas talas têm que ser bem posicionadas, tem que ser bem moldadas caso necessitar. A passagem da atadura tem que ser firme também. Tenho que me prender a esses detalhes. Então, dando continuidade, eu posicionar a tala, ela tem que ser posicionada de uma extremidade. A extremidade dela vai ficar uma articulação abaixo e uma acima, de forma. Suponhamos que tem a lesão aqui na região do rádio. Então, eu vou posicionar essa tala uma articulação abaixo, lá na extremidade inferior da mão dele, e uma articulação acima, após o cotovelo. Um outro detalhe que tem que se prender aqui é que os dedos dele vai ficar exposto, o polegar também. Por que vai ficar a região periférica exposta? Para mim avaliar a sua perfusão, a oxigenação nessa região. Por isso que fica exposto na hora da passagem da atadura. Então, a tala é posicionada um pouco abaixo da extremidade, indo até após a próxima articulação, no caso é do cotovelo. Aqui passou um pouco, perfeito, a tala está colocada perfeitamente. E a passagem da atadura. De que forma nós vamos fazer isso? Desenrolar da atadura, de preferência, que seja dessa forma. Acontece muito de estar passando o contrário, prender e a atadura cair. Caiu a atadura, desenrolou por completo, não vai ficar passando ela desenrolada não. Vai desprezar ela, buscar outra e vai iniciar a imobilização. Porque aí eu ia perder muito tempo na cena do acidente. E é uma das coisas que o protocolo preconiza, é economizar o máximo de tempo possível na cena. A passagem da atadura. Eu vou iniciar a passagem da atadura de uma extremidade da tala, deixando o polegar exposto também. Foi na extremidade. Duas ou mais vezes até fixar. Fixei e vou dar continuidade. Essa passagem da atadura. Uma forma de passar seria bem à frente, passaria bem à frente até outra extremidade. E retornaria costumamos chamar essa imobilização, essa passagem de atadura, em X, porque ao final de tudo eu promovo esse X na sua atadura. Aqui eu posso, numa lesão fechada, posso imobilizar dessa forma, não está errado, está correto também. Caso o meu material não seja o suficiente, eu posso fazer dessa forma, está certo essa imobilização. Foi de uma extremidade da tela a outra extremidade, deixando também a extremidade do membro superior aqui da vítima exposta para quê? Para avaliar a sua perfusão periférica, a oxigenação nessa região. Caso o transporte esteja, eu percebi que está cianóticos aqui, a extremidade está arroxeada, então está tendo um déficit de irrigação sanguínea nessa região, não está indo oxigênio para essa região. Então tenho que me atentar a isso. Por quê? Devido à fratura pode ter prejudicado essa irrigação, então tenho que me atentar para passar isso para o médico quando receber ele na nota hospitalar.
e a fratura do colo de fêmur. A fratura, ela é acontecida antes. Acontece a fratura do colo de fêmur e, na sequência, o idoso sofre a queda. Isso o idoso apenas levantar da cama, não necessariamente só caminhando, nem movimento brusco. Devido a alguma enfermidade óssea, por exemplo, própria osteoporose, desgaste ósseo, o idoso apenas ir levantar da cama ou de algum lugar, esteja sentado, ele já sofreu a fratura. Quando tenta ficar de pé, infelizmente sofre a queda devido ao colo de fêmur estar fraturado. Então, se atentar a isso aí, vocês aí de casa se atentar a isso. Principalmente quem tem idoso em casa. Sofreu queda, observa lá membros inferiores, está reclamando de dor nessa região da pelve, que como é a junção do fêmur e da pelve ali, ele vai estar referindo dor também nessa região. Então vai estar lá o encurtamento do membro e a rotação externa do pé apontando para fora. Um membro, uma perna mais curta do que a outra. Então aqui nós finalizamos a parte de mobilização de membros superiores e inferiores e também queria deixar aqui para vocês, dizer para vocês que imobilização requer bastante prática. Isso aqui foi apenas uma pequena parte de imobilização, que existem diversos tipos, utilizando outros tipos de talho também, que temos aí no mercado e no serviço hospitalar. Pratiquem quem tiver interesse, busquem conhecimento e façam aí o nosso curso. Obrigado a todos. Bem, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês. Bom, gente, e aí, o que vocês acharam? Vocês viram que a última coisa que ele falou foi justamente o caso que eu contei para vocês, né? Da minha avó, né? E aí, quando ele fala essa questão do encurtamento de membro, gente, é porque, assim, a fratura de fêmur, ela é muito visível para a gente ver, mesmo se estiver fechada. Por quê? O que ele falou dessa rotação externa é o seguinte: os pés, quando a gente deita, os pés não ficam assim? Quando tem encurtamento de membro, gente, quando tem a fratura, faz a rotação externa, então o pé fica assim e tem um encurtamento. A gente vê nitidamente dessa forma que os pés, tá? O pé que tá do lado que tem a fratura, ele fica bem mais curto do que o outro e fica lateralizado. Então, isso é muito comum, né? Na fratura de fêmur, a gente já bate o olho, já vê, porque o fêmur, quando ele quebra, ele desloca e ele sobe, então ele vem para a bacia mesmo. Tá? Então é por isso. Mas eu espero que tenha ficado mais claro para vocês essa questão das fraturas, né? Da imobilização de fraturas. E, como eu falei com vocês também, se a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer isso em sala, né, gente? Deus abençoe que tudo dê certo e a gente consiga fazer. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, esse assunto que ele falou da fratura de fêmur com a rotação da Do perna, membro. do membro, isso acontece só com o idoso? Porque ele falou Não, não. que ele cai, né? Que o idoso, que a gente acha, né? Quem é leigo, que o idoso caiu e quebrou o fêmur quando caiu, né? Não, que foi o que aconteceu, que acontece com idosos, na verdade, na maioria das vezes é isso. Nem sempre é, mas a maioria das vezes é. Que quando ele cai é porque já ocorreu a fratura. Mas esse encurtamento do membro e essa rotação do membro também para o lado externo, isso acontece com qualquer um quando tem a fratura do fêmur, tá? É porque digamos que aqui seja a pelve. Aí, aqui seja a pelve. Aí esse fêmur que ele quebrou, ele sobe, tá? Então, essa parte que sobe, porque essa parte que tá quebrada, ela sobe. Então, é por isso que tem o encurtamento do membro. Aí é muito, muito nítido, gente. A pessoa tem uma dor extrema, né? Não consegue nem mexer. E aí, gente? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu quero passar para vocês um exercício. Que ótimo, beleza. Olha, gente, eu quero passar para vocês um exercício e na próxima aula, então, nós vamos
Nós vamos corrigir esse exercício aqui e o da aula passada, tá? Esse exercício aqui, gente, ele vai ser mais questões fechadas e só a última, que é uma questão aberta, tá? Aí, essa questão aqui... Oi? Ah, tá. Né? Não, Geis, mas assim, eu tento fazer mais vídeo assim mesmo para ficar mais fácil, tá? Porque senão fica muito, né, imaginando as coisas. Gente, é o seguinte, esse exercício aqui, eles são todos de 1 a 4, são de questões, são de múltipla escolha, e o último é o seguinte: faça um estudo de caso no qual você é um socorrista do SAMU, e ao atender à ocorrência, se deparou com 2 vítimas, uma delas com fratura exposta em membro inferior esquerdo, e a outra vítima com queixas álgicas em membro superior direito, sem conseguir realizar qualquer movimentação. Não esqueça de aferir os dados vitais. Gente, então, vamos lá. Vocês vão fazer essas questões e, separadamente, vocês vão me mandar essa questão 5, tá? Aí vocês vão me mandar. Aí, gente, essa questão 5, por favor, tentem fazer até semana que vem, tá? Quem não conseguir não tem problema, mas tentem, porque a gente vai discutir aqui como que seria esse atendimento e tudo, só para ver se vocês estão entendendo mesmo ou se não estão, tá bom? Então é isso. Semana que vem nós vamos corrigir esses 2 exercícios, né? O de hoje e o da semana passada, que eu vou trazer a correção para vocês. E essa questão 5 desse exercício de hoje eu vou colocar agora lá no AVA, tá? Vocês vão fazer separado para mim e me mandar no e-mail, tá bom? E aí a gente vai discutir aqui na próxima aula. Combinado? É para ir me enviando. Você vai deixar no caderno, gente, você tirar foto no caderno. Essa questão 5 aqui, gente, se vocês quiserem fazer digitado, não tem problema não, tá? Pode fazer, não tem problema. Vai ficar a critério de vocês. Então, essa daí, na verdade, é para você fazer um estudo de caso, né? Aí vocês vão inventando, então, vai colocar aí nessa vítima de vocês do jeito que vocês, né, acrescentar a forma que vocês acharem melhor. Não esqueça, gente, de tudo que a gente já estudou até hoje, fazer avaliação primária, né, secundária, ver o que tem que ser atendido primeiro, beleza? Gente, então é isso. Boa semana para vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Vou colocar agora lá no AVA, beleza? Obrigada.